Princípio do 90/10. Isso vai mudar a sua visão da vida. Eu não tenho condições nem poder para mudar a sua história, os acontecimentos, não. Mas se você quiser, você pode mudar a sua visão. Os acontecimentos são os mesmos, mas o modo como você vê, ele muda a sua história. Só para dizer, esse princípio foi criado por um escritor norte-americano, Stephen Covey. Ele que criou este princípio. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção: apenas uma pequena parte dos acontecimentos da nossa vida depende das circunstâncias. O restante todo, nós é que decidimos. É o chamado 90/10. 10% das coisas que acontecem durante o seu dia, você não tem controle. 90% você tem controle. Como é que nós vivemos? Eu tenho um controle sobre 10, 90 eu não tenho controle. Por isso que as pessoas são tristes, cabisbaixas, ansiosas, depressivas, preocupadas, infelizes, ciumentas, rabugentas, reclamonas, antipáticas, pessimistas, obscuras. E lá vai cafunda, meu irmão. Porque você acredita que você só coordena a menor parte do seu dia. E tem gente que vai dizer uma besteira no fim do dia. Nossa, passei por esse dia e nem sei como que aconteceram as coisas. Passei por esse dia e nem vi. E ele não sabe que ele escolheu 90% daquilo que aconteceu com ele. Só 10% você não escolhe. Gente, vamos só pensar uma coisa para ficar mais fácil. 10 laranjas, uma pode ser ruim, 9 podem ser boas. Não sei se você pensa assim: se eu compro 10 ovos, abro o primeiro, ele está choco. Eu falo, não é possível. Comprei 10 ovos podres. Mas depois se eu abro o segundo, eu abro o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10, estão todos bons. Aquele um que não foi bom, ele ficou esquecido, porque eu tenho 9/1. É uma porcentagem excelente. Imagina se a cada 10 ações você acertar 9. Para quem gosta de futebol, imagina se a cada 10 chutes do seu time para gol, ele fizesse 9 gols. É muito. Quer dizer, 10% é 1/10. 1 você não tem controle, 9 você tem controle. Não podemos evitar os 10. Exemplo: eu não posso evitar que o meu celular quebre, ele pode cair. Eu não tenho como eu fazer com que a fila do banco ande mais rápida, porque eu estou com pressa. Não tem como. Não tem como eu fazer o sinal ficar verde para eu passar. A hora que eu estou chegando ele fica amarelo e muda para vermelho. Isso não está no meu controle. Isso equivale a 10%. 90% está no meu controle. Eu posso controlar as minhas reações. Repita comigo: eu não posso controlar o que me acontece, mas eu tenho que controlar as minhas emoções. Como é que você se comporta em um momento de estresse que você não tem como controlar? Vou repetir a pergunta: como é que você se comporta num momento de estresse que você não tem como controlar? Tem gente que pira, e quando eu falo pira, é pirar legal. Tem gente que mata por uma buzinada no trânsito. Tem gente que bate se você diz que a pessoa furou a fila. Aqui em Divinópolis já aconteceu no supermercado, sem falar nome, de uma mulher que saiu da fila para buscar um biscoito. Um outro cara passou uma coca na frente dela. Quando ela volta, ela viu que o cara tinha furado a fila. Ela fala com o marido tem um soco no maxilar do cara que quebrou o queijo do rapaz. Em Divinópolis. Como é que você se comporta com aquilo que você não tem controle? Isto é 90/10. Eu não posso mudar as coisas, mas eu posso escolher como que eu reajo. Para ficar mais claro, imagine comigo uma coisa. Vamos lá, para ficar bem claro. Eu fiz até uns pontos aqui para eu não errar. Suponhamos que um homem
você, essa pessoa, você está tomando café com a sua família de manhã. Sua filha, sem querer, esbarra na sua xícara de café e ela derrama na sua blusa branca. Você fica em pé e grita com a sua filha, dizendo para ela: você está danada, olha a minha blusa. Você fica bravo com a sua esposa, porque quem colocou a xícara no lugar que não podia foi a sua mulher. Por isso que a sua filha esbarrou na xícara e caiu na sua blusa. Você corre ao quarto para mudar de roupa, e naquele corre, você esquece os documentos do seu trabalho na cama. Quando você chega na sala, a sua filha está chorando, porque você gritou com ela. Ela nem acabou de tomar café e nem preparou a mochila da escola, porque no tempo que ela ia preparar a mochila, ela estava rezando que você gritou com ela que ela estava nada. Para completar a sua manhã, por causa dessa muvuca, a menina não estava no ponto e ela perdeu o ônibus da escola. E a mulher diz: eu não tenho como levar, agora você vai levar a menina na escola. Sua esposa sai correndo para o trabalho dela e você precisa levar a sua filha na escola. Como já está ficando tarde, você começa a correr, e numa via de 60, passou 80, foi multado. Que dia, hein? Que dia. Ao chegar ao trabalho atrasado, porque você teve que deixar sua filha na escola, e porta de escola é engarrafado, o seu patrão te chama a atenção, porque você chegou atrasado. Quando você chega na sua casa, você nota que os documentos que você levou para fazer a noite em casa, você esqueceu ali na sua cama. Seu dia começou de maneira horrível e continuou o dia todo horrível. Você não vê a hora de acabar o dia. O seu trabalho acaba, você volta para casa. Ao voltar para casa, a sua esposa não está conversando com você, porque você gritou com a filha. E a sua filha, que fica no seu colo, não quer ir para o seu colo porque ela está chateada. Existe uma enorme tensão dentro da sua casa. Qual foi o problema? A xícara do café. Me responda: tem como você prever que alguém poderá esbarrar numa xícara e ela cairá na sua roupa? Não tem como você impedir isso acontecer. A partir daí, 10% é a xícara, 90% é a sua escolha. Por que o dia do cara foi ruim? Porque a xícara derramou na sua blusa? Porque a mulher estava atrasada e não cuidou da filha, e a filha não tomou café e perdeu o ônibus? Porque ele esqueceu os documentos em casa? Porque ele foi chamado a atenção? Ou porque ele reagiu mal àquela xícara de café na camisa? Qual é a resposta? 90/10. A resposta está na reação dele. O que aconteceu com ele não é nem positivo e nem negativo. Ele reagiu de maneira estourada, e aquela reação estragou o dia todo. Os 10% do café estragou 90% do dia. Você não pode fazer nada quanto ao café derramado. Derramou, derramado está. Mas você pode controlar a sua reação. Tudo poderia ser diferente. Vamos mudar a história? Papai levanta. Olha como que muda, gente. Ele senta à mesa, a filhinha do lado, a esposa do outro, põe café, a menina estabanadamente tá na xícara, a xícara tá na blusa do pai. A filha, a mãe acode. O pai diz: não se preocupe, essas coisas acontecem. Termina o seu café, que eu vou mudar de blusa. Ele mudaria de blusa calmo, veria a pasta na cama. Hora que ele descesse, a menina já teria tomado café, já teria arrumado a bolsa, iria pegar o ônibus, a mulher ia para o trabalho dela, ele ia alegre para o trabalho dele e voltaria para curtir a família à noite. Tudo por causa de uma reação diferente. Você está entendendo o que eu estou ensinando para você? Se você mudar as suas reações,
você vai se tornar uma pessoa maravilhosa. E as pessoas vão falar: mas você mudou muito. Porque você não vai reagir, você vai agir. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Tem gente que é tudo primeiro aqui, aí depois aqui, aí fica triste aqui. Eu devia ter falado isso. Não é assim? Primeiro, segundo, terceiro. Quem fala sem pensar, pensa no arrependimento de ter falado e sente tristeza por ter falado o que não deveria. Quem pensa no que ia falar e sente se deveria ou não, age de maneira positiva. 10% você não pode fazer nada, 90% depende de você. 2 roteiros diferentes, e o início foi o mesmo. Vou contar um exemplo da minha mãe. Tadinho, bonitinho o exemplo, fiquei com dó, mas ela fez o certo. A gente morava lá em Itaúna, numa rua chamada Antônio de Matos. Minha mãe era professora. Ela foi na padaria comprar pão, porque ela trabalhava muito cedo. Eu e meu irmão acordava mais tarde. Quando a gente acordava, já tinha lá o café, o pão. E estava chovendo. A hora que ela estava na porta da padaria, como se fosse assim, ó, a padaria aqui, em frente à padaria tinha um prédio, tinha uma casa e outro prédio. A gente morava nesse, era perto. Ela estava esperando para atravessar a rua. Veio um rapaz de moto e passou na enxurrada. E aquela água, aí a água na minha mão, na minha mãe, no saquinho de pão, o pão todo molhado, a minha mãe toda suja. O cara olhou para trás, a minha mãe fez para ele assim, ó. O cara olhou no retrovisor, minha mãe. Ele voltou. 1000 desculpas. Eu fui cortar o carro e por causa estava chovendo, embaçou meu capacete, eu não vi a senhora. Não, eu vou comprar outro pão, eu tomo banho, eu pego no segundo horário, eu sou professora, essas coisas acontecem mesmo. Você presta atenção outra vez, meu jovem. Não, tá bom, a senhora precisa, não, estou bem. Tá bom. Minha mãe foi para casa. No outro dia, chega lá em casa um buquê de flor. O rapaz voltou na padaria e perguntou quem que era a mulher. A Valéria, que era muito amiga da minha mãe. Ana Maria, professora, ela mora nesse prédio aqui, ó. Descobre o endereço. A Valéria conseguiu, mandou flores para minha mãe, agradecendo que nunca viu uma mulher tão gentil. 10% a água na minha mãe, ela não tem como prever. O restante todo foi uma reação. Vamos mudar o exemplo? Minha mãe com um saquinho de pão, o cara passa com a moto, ela me arranca um palavrão, o cara olha no retrovisor, minha mãe está assim, nem sabia quem era. A nossa reação ou ação determina o que o outro vai fazer ou não para mim. Se você aprender isso, você amanhã é uma nova pessoa. Você vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Não importa o que acontece com você, importa o que você fará com o que aconteceu com você. Repita comigo: nada que me acontece é positivo ou negativo, eu que atribuo valor. Aprenda essa que você vai ser mais feliz do que você é. A gente atribui valor positivo ou negativo. Vou contar um exemplo rapidinho, sem falar nome nem local. Um amigo foi para um curso em São Paulo, voltando para o aeroporto, foi pegar um Uber, e o cara não tinha celular com GPS. Não, eu sei chegar no aeroporto. O cara pegou a via errada, ele foi perder o avião. Pergunta: positivo ou negativo? O que vem na nossa cabeça? Pode falar, o que vem na cabeça? Negativo. Ele perdeu o avião. Adianta ele ficar nervoso, xingar o motorista, perder cabelo, subir pressão, espumar a boca? O avião vai voltar? 10% o avião perdeu, 90% é ele. Ele disse para o cara: não preocupa, se todo o erro do mundo fosse errar um aeroporto, o mundo era outro. Você errou a via, eu já errei muito com os outros. Para tente achar o certo e me leva para o aeroporto. Foi para o aeroporto. O outro voo, 2h30 depois, ele senta no saguão e fica mexendo no celular. Senta do lado dele uma moça, que o celular estava travado. Ele se mostrou muito gentil, destravou o celular. Ela viu que o celular era parecido, ela não estava com carregador. Ele emprestou o carregador para ela, ela carregou o celular, trocaram contatos, saíram juntos.
estão noivos. Casam em agosto agora. Porque ela nasceu em agosto, ele nasceu em agosto, e muito católico, ele falou: padre, o pessoal fala que agosto é o mês do desgosto. Para mim, agosto é o mês da bênção, porque foi o mês que eu nasci, foi o mês que ela nasceu, e vai ser o mês que nós vamos casar. Pergunta para ele hoje: perdeu o avião, foi positivo ou negativo? Entendeu? Ou quer que desenhe? Ele aplicou 90 por 10. Aprenda que a vida conspira a seu favor. Perdeu o avião, ao invés de você ficar: por quê? Não, por que não? Deixa eu estar atento, porque nada acontece por acaso. O que vai acontecer? O que é que Deus quer me mostrar? O que é que eu preciso aprender? Nós vamos rezar um pouquinho, mas eu quero passar para você uma coisa que se chama círculo do ódio. Tem gente que faz isso. O diretor de uma empresa gritou com o gerente que ele estava irritado. O gerente chegou em casa, gritou com a mulher porque ela gasta demais. A esposa, nervosa, gritou com a empregada, que se assustou e deixou o prato cair. A empregada chutou o cachorro, que ele estava cheirando o prato quebrado. O cachorro saiu correndo e, com raiva, mordeu uma senhora que estava no passeio. A senhora que estava no passeio foi na farmácia e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu. O farmacêutico, nervoso, chegou em casa e gritou com a mulher. A mulher olhou para ele e disse: meu bem, eu sei que você não está gritando comigo. O seu dia foi difícil. Você deve estar cansado e estressado. Vai tomar o seu banho, vou preparar uma comida gostosa para você, dorme mais cedo e refresca a cabeça. Amanhã a gente conversa. E ela foi brincar com as crianças. Aquela mulher aplicou o 90 por 10. Ela parou com o círculo de ódio. O que o marido deu para ela não mudou o que ela oferecia para o marido. Bonito? Bom? Aplique. Comece a fazer isso no seu trabalho. Comece a fazer isso com o seu marido. Comece a aplicar o 90 por 10 com seus filhos. Comece a aplicar o 90 por 10 com aquela pessoa chata que fica te implicando. Você verá que só 10% você não tem controle. Os outros 90% depende da sua atitude. Você não vai perder nada. E você vai começar a ouvir os vizinhos, a sua família vai começar a falar assim: mas será que é você ou não é? É você ou outro? Aí você vai responder: não, sou eu mesmo. Eu estou aplicando na minha vida o 90 por 10. Se você quiser, ensine para os outros. Quem vai na minha casa, não recebo tanta visita assim, porque eu saio sem parar. Vocês acham que é a casa de doido. Nas minhas portas tem as regras do coach, tem os exercícios diários, os pensamentos positivos, a oração da manhã, tem lá na porta da geladeira grande, 90/10. Quer dizer, isso vai moldando o seu modo de... Porque quando você pensa diferente, você sente diferente. Quando você sente diferente, você age diferente. Gente, mas fica aí a lição, viu? Se você colocar na sua cabeça isso, repita para a gente gravar, para a gente rezar. Fale alto: 90 por 10. 10% que me acontece está fora do meu controle. 90% depende da minha atitude. Simples assim. Se você começar a fazer isso a partir de amanhã, você verá que as coisas passam a não te incomodar mais. As pessoas que te incomodavam, elas perdem esse poder. As coisas que te entristeciam não te entristecem mais. As pessoas que te irritavam não te irritam mais. Que você coloca na cabeça: opa, isso você está fazendo é 10%, eu tenho 90%, e eu vou escolher agir de outra maneira. Lembra da xícara de café? Uma atitude pequena muda toda uma história. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tome posse deste ensinamento aplaudindo a Jesus.